tarde, caríssimos alunos. Professor Eduardo Nunes Jacondino, da Unioeste, campus de Francisco Beltrão, professor doutor em Sociologia, professor efetivo da Unioeste. Estamos aqui para começar nossas videoaulas sobre os fundamentos da Sociologia ou os autores clássicos da Sociologia, tendo em vista que a Sociologia é uma das ciências sociais que surge no século XIX, para tentar entender então a crise ou as transformações pelas quais o mundo, notadamente o Ocidente, sofre então com o advento de alguns eventos históricos, políticos, sociais, culturais que passam a ocorrer nos últimos séculos e que no século XIX então desembocam então nessas questões que passam a ser, com a onda de ciências humanas que surgem nessa época, passam a ser estudados então esses fenômenos por essas ciências. Dentre essas ciências humanas, mais precisamente o que a gente chama de uma ciência social, que temos a antropologia, a ciência política e a sociologia como uma das três ramos das chamadas ciências sociais. Então, essas ciências que no século XIX passam a estudar a crise pela qual o mundo contemporâneo ocidental, notadamente na Europa, passa a sofrer em função das transformações. É óbvio que essas transformações elas são bastante abrangentes, mas é importante a gente dizer que normalmente se trabalha com três grandes fenômenos, um de ordem política, um de ordem econômica e um de ordem cultural, que são fenômenos que dão ensejo, então, que mudam a característica, o espírito da época, que é essa época histórica, então, em que a sociologia e as demais ciências humanas e sociais surgem. Um fenômeno que a gente pode falar que muda as características da sociedade que a sociologia passa a estudar é justamente a Revolução Industrial, que, como muito bem vocês sabem, surge na Inglaterra, no Reino Unido, e passa a se desenvolver a ser um modelo de sociedade, digamos assim, estilo de vida, como vai dizer o Anthony Giddens, inclusive, que caracteriza a própria modernidade, vamos dizer assim, o estilo de vida europeu, que vai se intensificar a partir do século XVII, XVIII, e vai se espraiar, vai se espalhar para o resto do mundo, mas surge, num primeiro momento, na própria Inglaterra, então, e essa Revolução Industrial, ela vem caracterizada, obviamente, por uma substituição da mão de obra, da manufatura, pela existência da produção de produtos, obviamente, concentrada na indústria, Então, uma separação entre esfera pública e esfera privada, o ambiente em que se mora com a família, reside-se com a família e o ambiente onde se trabalha, pois até então, na manufatura, na Idade Média, as pessoas viviam no mesmo lugar em que desenvolviam o seu trabalho. Então, é uma das características fundamentais, O próprio processo de êxodo rural, que as pessoas vão abandonando o campo em direção à cidade em busca desse novo tipo de trabalho chamado trabalho livre, entre aspas, assalariado, que se dá no primeiro momento nas fábricas, um desenvolvimento industrial fabril, de construção de mercadorias. Então, as pessoas se deslocam de forma bastante intensa do campo em direção às cidades. Esse é um outro fenômeno que surge, então, com a Revolução Industrial. Por consequência, também, a questão da urbanização, do crescimento das cidades, que se dá no primeiro momento, inclusive, por vezes, de forma desordenada, gerando uma série de problemas, digamos assim, de insalubridade, inclusive, as pessoas moravam e trabalhavam, por vezes, em lugares insalubres. E a questão da urbanização e a própria medicina social que vai se desenvolver a partir de então também é que aos poucos vão tornar esses lugares mais salubres, mais próprios para a moradia, para a residência humana. Então a Revolução Industrial ela causa uma mudança muito significativa no mundo ocidental, caracterizado muito precisamente por aquilo que a gente conheceu como Iluminismo, um movimento cultural que também surge na Europa e que vai trazer consigo algumas premissas, dentre elas, talvez a principal, seja a crença que o homem tem na sua própria razão, na sua racionalidade, como a ferramenta mais importante, digamos assim, a ser utilizada pelo homem, pela espécie humana, como forma de desenvolver a si mesmo e o seu entorno, o seu meio, a sociedade, portanto. Além disso, a crença advinda do iluminismo, do movimento iluminista europeu, na ciência, no conhecimento, na técnica e na ciência como ferramentas fundamentais, então, e capazes de fazer com que o homem por si só, independente de um ente superior a si, ou seja, a substituição do teocentrismo pelo antropocentrismo, a crença no homem, na capacidade humana de, a partir da sua razão, do seu conhecimento e das ferramentas advindas da tecnologia e da ciência, consolidar em processo de desenvolvimento histórico, social importantes. O iluminismo ele alimenta essas revoluções, esses fatores que nós estamos tratando aqui, que são fatores históricos,
e que desembocam então no século XIX no surgimento da sociologia. A Revolução Industrial, paralelamente a esse movimento cultural do Iluminismo, vai trazer mais ensejo ainda, vai trazer uma perspectiva mais positiva ainda diante da capacidade humana de produzir mercadoria, de produzir bens, tendo em vista que, notadamente no século XIX, uma série de inventos, né, passam a ser feitos, como o próprio avião, o telefone, a energia elétrica, e isso tudo vai dando uma conotação do ponto de vista da capacidade, um certo esplendor do ponto de vista da humanidade, da capacidade do homem de inventar coisas e fazer a roda da história girar a partir da sua capacidade. Então falamos da Revolução Industrial, que a gente pode dizer que é um fenômeno de ordem econômica, que muda as características da sociedade, notadamente, além dessas que nós falamos anteriormente, o processo de urbanização, o processo de consolidação da produção fabril, né, superando a manufatura, a separação da esfera pública e privada. Isso vai caracterizar então as classes sociais, né, as chamadas classes sociais, que a partir de então passam a ser as classes fundamentais que vivem, obviamente, do mundo do trabalho, né, o trabalho fabril, e que autores como Karl Marx, que é outro clássico da sociologia, que faremos outro vídeo para abordar, então vai trabalhar muito bem do ponto de vista da consolidação dessas classes, aquilo que ele vai chamar de classe burguesa, detentora dos meios de produção, e a classe do proletariado que não possuindo esses meios de produção, precisa vender necessariamente a sua força de trabalho, seja ela braçal ou mental, para poder subsistir, ganhar um salário para subsistir. Mas então, estamos trabalhando com a Revolução Industrial. Tivemos também uma outra revolução, um outro fato histórico, né, que dá ensejo para essa mudança social que reverbera no século XIX no surgimento da sociologia, que é um movimento, uma revolução de ordem política, que é justamente a Revolução Francesa, que vem no período posterior, um pouquinho depois das chamadas revoluções burguesas que acontecem na Inglaterra, a Revolução Gloriosa, por exemplo, que são revoluções em que o parlamentarismo, vamos dizer assim, essas primeiras revoluções que acontecem na Inglaterra, dentre elas a Revolução Gloriosa, em que a burguesia nascente consegue limitar o poder dos monarcas, notadamente dos Stuart, a família dos Stuart, que vinha então nessa perspectiva monarquista, né? Nessa trajetória em que tínhamos famílias reais com poderes hereditários passados de pai para filho, há séculos sendo a forma específica de governar, digamos assim, as sociedades da época. A Revolução Francesa, anteriormente a elas revoluções gloriosas, dão um passo no sentido de estabelecermos as primeiras monarquias que começam a conviver e serem chamadas inclusive de monarquias parlamentaristas, em que esse rei, então esse reinado, essa forma de administrar a sociedade passa a conviver então já com as primeiras formas de parlamento, né? A presença de outras pessoas legislando em nome da população e as primeiras eleições sendo desencadeadas. A Revolução Francesa então talvez seja uma das últimas revoluções, vamos dizer assim, burguesas, em que se estabelece a queda da monarquia, inclusive a decapitação do rei e da sua esposa, né? As famosas guilhotinas que os jacobinos, então, esse grupo mais radical da França que fomenta a revolução a partir inclusive do apoio de Jean-Jacques Rousseau. Então cria-se a questão da guilhotina e centenas ou milhares de pessoas acabam sendo inclusive mortas na guilhotina, inclusive a família real. E essa revolução, embasada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, vão consolidar então o advento das repúblicas ou dos modernos estados-nação. As famosas repúblicas, né? Por exemplo, o Brasil é um Estado democrático de direito, uma nação republicana. Temos então, a partir desse momento, final do século XVIII, entre o século XVII e o século XVIII, entre as revoluções que acontecem na Inglaterra e essa revolução que acontece na França, também temos a própria questão da independência norte-americana, em que se consolida do ponto de vista da organização societal os estados modernos de direito, os modernos estados-nação, em que o sufrágio universal ou o voto, né, que a população então tem o direito a expressar por meio do qual a população tem o direito de expressar a sua vontade a cada 2 ou a cada 4 anos, se institui como modelo de sociedade. Por isso passa a se falar do poder do povo, né? A república, a res pública e o poder do povo. Em que sentido é o poder do povo? O poder de votar, de escolher os seus representantes, que não são mais agora representantes hereditários que acabam se sucedendo na história simplesmente porque são filhos ou são parentes do monarca.
Isso gera uma outra mudança muito significativa na sociedade, no sentido de uma participação política, de direitos políticos que passam a ser estendidos para uma população. Obviamente que inicialmente aqueles que tinham direito ao voto são aqueles que possuem uma propriedade mais significativa, no próprio caso brasileiro ou latino-americano. A gente sabe que as eleições no primeiro momento não era todo mundo que tinha direito de participar, mulheres ficavam de fora do processo, pessoas que tinham baixa renda ficavam de fora do processo. Isso então acabou se consolidando como um modelo em que as pessoas todas, analfabetas, por exemplo, não podiam votar no início, mas paulatinamente, com as próprias reivindicações e ampliação dos direitos, a população, de modo geral, nesses países, então, os países republicanos, os modernos estados-nação, passam a adquirir esse direito, então, de consolidar esse novo tipo de sociedade republicana moderna, né, os estados modernos. Então esse seria um elemento, uma revolução de ordem política. Temos um outro elemento também importante, que a gente pode falar de uma revolução ou de uma mudança muito significativa do ponto de vista cultural, que vem no primeiro momento com o Renascimento, que começa na Itália e se espraia para o resto da Europa, que também é um movimento de ordem cultural e artística, e em que os próprios romanos ou os gregos começam a ser retratados de novo, inclusive do ponto de vista da filosofia, em que a filosofia do medievo, né, da Idade Média, começa a ser substituída pela busca novamente dos clássicos da filosofia grega e romana. Então um outro tipo de pensamento começa a ser fomentado na Europa. E tivemos também, a partir disso, uma outra questão de ordem cultural, né, muito significativa, que é exatamente o movimento das igrejas protestantes, ou chamado protestantismo que vem de protesto, né, que começa com Martinho Lutero, no século XVI, um bispo da Igreja Católica, descontente com a forma com que a Igreja consolidava determinados processos, dentre eles a venda de lugares no céu. Martinho Lutero, então, expõe as suas famosas 95 teses, em que ele faz toda a crítica da forma com que a Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja predominante, hegemônica do Ocidente, que veio a partir de Roma, né, dos romanos, como ela consolidava então essas relações. Se por um lado ela pregava a separação entre mundo material e mundo espiritual, colocando o mundo espiritual como mais importante, inclusive pregando uma certa ascese existencial baseada na pobreza, ao mesmo tempo essa igreja acumulava cada vez mais riquezas, né, e fazia alguns negócios considerados espúrios por alguns bispos, como o próprio Martinho Lutero. Inicialmente Martinho Lutero não tinha intenção de criar uma igreja nova, obviamente, apenas se manifestar, se rebelar, fazer um protesto, mas isso acabou reverberando então na construção da igreja luterana, e daí uma série de outras igrejas protestantes, a própria igreja anglicana, que vai ser consolidada a partir do Henrique VIII na Inglaterra, temos a igreja calvinista, que vai surgir na Suíça, e assim sucessivamente. Quer dizer, temos uma série de as chamadas religiões protestantes, que surgem do protesto, que acabam com o monopólio, então, até então específico da Igreja Católica Apostólica Romana, como uma instituição religiosa que era predominante, tinha um monopólio, digamos assim, da fé no Ocidente. Isso é uma questão fundamental, porque a partir da Revolução Protestante nós temos, então, por exemplo, a expedição ou a feitura, a edição da Bíblia a partir das línguas, dos idiomas que são falados pelas pessoas dos lugares, porque até então a Bíblia era lida apenas no latim e ela dependia necessariamente dos padres para que ela pudesse ser interpretada, desse intermediário entre o cidadão e a palavra de Deus, né, o padre. A partir da Revolução que se dá com o protestantismo, a revolução da fé, a gente pode dizer assim, as pessoas passam a ter um acesso direto à leitura da Bíblia, por exemplo. E na época também acompanhada pela imprensa de Gutenberg, ou pela Revolução de Gutenberg, que começa a tornar possível a edição de livros numa proporção cada vez maior, e o primeiro deles, e até hoje o mais vendido, é a própria Bíblia, que começa a ser vendida para o resto do mundo no idioma específico das pessoas, o que permite às pessoas terem acesso direto à palavra de Deus sem intermediário advindo da Igreja Católica. Isso gera uma revolução, né? No momento que as pessoas têm acesso ao conhecimento e elas começam a ler, obviamente que na época o nível de analfabetos era muito elevado, mas aos poucos isso vai sendo alterado e cada vez um número maior de pessoas vai tendo acesso à leitura. E sabemos que quando as pessoas têm acesso à leitura, informação, ao conhecimento,
é óbvio que elas se tornam mais críticas. Então a gente tem, digamos que do ponto de vista da leitura que as pessoas fazem do mundo, um crescimento da perspectiva crítica, da criticidade em relação ao mundo, inclusive em relação às próprias instituições, como as instituições religiosas. Então, esse contexto inicial que eu passo para vocês aqui é para demonstrar como que, de um certo modo, o espírito do tempo moderno europeu, né, como que esse processo civilizatório vai se dando e quais as características que essa sociedade vai adquirindo. Então, para que quando a gente chega no século XIX, chegamos no século XIX, o século do surgimento das ciências humanas, não só da sociologia, essas passam a se debruçar sobre esses fenômenos para tentar entender esses fenômenos que estão acontecendo na sociedade. E uma das perspectivas que surgem do ponto de vista da sociologia é justamente a sociologia funcionalista de Émile Durkheim, um francês que então busca desenvolver uma ciência social embasada em perspectivas científicas, do ponto de vista de uma seriedade, então, do método, de uma técnica, muito embasado, influenciado por algumas correntes de pensamento da época, como colocamos aqui, como, por exemplo, o próprio positivismo, que vem lá do grupo de Auguste Comte, também francês, e diríamos que o positivismo, então, foi uma das primeiras tentativas de trazer os métodos de conhecimento científico das ciências da natureza para as ciências humanas. Ou seja, acreditava-se que, assim como existiam leis universais invariáveis que guiavam os fenômenos da natureza, tal como a lei da gravidade, que existe em todos os países do globo, existiriam leis universais invariáveis que teriam por propensão reger os fenômenos sociais. Então, caberia ao cientista social, ao físico social, chamado inclusive por Comte no primeiro momento, caberia aos físicos sociais, depois ele vai chamar de sociólogos, aos sociólogos, fazer o mesmo trabalho que os matemáticos, que os físicos faziam, ou seja, descobrir as leis de funcionamento da sociedade, porque, como, repito, haviam leis de funcionamento da natureza, haveriam leis de funcionamento da sociedade. Descobrindo elas, nós teríamos a capacidade, então, de conhecer o mundo, controlar esse mundo e aperfeiçoar esse mundo. Então, esse pendor cientificista, vamos dizer assim, que o Auguste Comte e seu grupo desenvolvem a partir do positivismo, e Auguste Comte chega a trabalhar, inclusive, com a questão do positivismo, do catecismo positivista, ou seja, substituir a teologia pela ciência, do ponto de vista de leis a serem seguidas pelos homens, justamente para aperfeiçoar o seu próprio mundo. Então, esse pendor cientificista, que é consolidado pelo positivismo, influencia muito a sociologia funcionalista de Émile Durkheim, que busca conhecer, desenvolver um método efetivo de sociologia, inclusive trazer essa sociologia científica para os bancos escolares, tendo em vista que até então as universidades não davam uma abertura muito significativa para a sociologia. Um dos objetivos do Durkheim foi justamente tentar trazer, consolidar a sociologia como uma disciplina científica, diferente da psicologia, diferente da história, da biologia, certo? Então sofre uma influência do positivismo, do ponto de vista desse pendor científico. Uma outra perspectiva que a gente pode entender que influencia o surgimento da sociologia funcionalista do Durkheim, que surge na segunda metade do século XIX, é o evolucionismo, né? Basta lembrar Charles Darwin, a figura folclórica famosa de Charles Darwin, que no campo da biologia desenvolve a teoria da evolução das espécies. É interessante dizer que, embora a teoria evolucionista surja na biologia, no século XIX se desenvolve um evolucionismo social, ou seja, uma perspectiva evolucionista chega para as análises sociológicas sobre a sociedade. E é interessante pensar que, independente da corrente, no século XIX, que, repito, é o século do surgimento das ciências humanas, e até a primeira metade do século XX, diria que quase todas as correntes interpretativas do social, tanto da sociologia como das outras áreas das ciências humanas, tiveram um pendor evolucionista. Acreditavam que nós seguiríamos, enquanto humanidade, enquanto sociedade, um caminho do menos complexo para o mais complexo. Um processo de evolução contínua, em que estaríamos expandindo a nossa consciência, daí a famosa filosofia da consciência, né, que é um outro tema, mas que é muito forte nesse período, que entende então que o homem avançaria, ou a humanidade, né, o homem como espécie, teria uma tendência a evoluir, a expandir a sua consciência, a sua capacidade de cada vez ir em direção a uma perspectiva cada vez mais elevada de vida, de consciência, né? Isso tem muito a ver com o evolucionismo e com o evolucionismo social, que está impregnado então na sociologia
funcionalista, de um certo modo, está impregnada desse evolucionismo. Uma outra corrente que influencia o surgimento do funcionalismo, da sociologia funcionalista de Durkheim, é o conservadorismo. É interessante falar desse aspecto porque muitas pessoas falam, inclusive, que o Durkheim foi um sociólogo conservador, como se fosse um sociólogo de direita, vamos dizer assim, do ponto de vista do espectro político, um sociólogo mais à direita do espectro político, né? Esse conservadorismo, presente em figuras como Edmund Burke, por exemplo, que vai escrever um livro que faz uma crítica da Revolução Francesa, faz uma crítica a Rousseau, faz uma crítica aos jacobinos, faz uma crítica à exacerbação da violência, inclusive, que os jacobinos acabam, como falamos anteriormente, na Revolução Francesa consolidando a partir das guilhotinas, das prisões, inclusive várias prisões arbitrárias que eles acabaram cometendo, e Edmund Burke, como vários outros, então, que vão consolidando o chamado conservadorismo político, eles justamente, e Edmund Burke no primeiro momento, justamente expõem essa preocupação, com o fato de que com o nascimento da República, em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade, de uma horizontalização das relações jurídicas, legais entre as pessoas, em nome dessas boas causas, vamos dizer assim, muitas barbáries foram cometidas, né? Muitas questões arbitrárias, violências, extrapolação do poder, de alguns poderes, foram consolidados na sociedade. Então, o conservadorismo de Edmund Burke e do seu grupo, de forma sintética, podemos dizer que é aquela perspectiva que não nega a evolução. Acabamos de falar do evolucionismo, uma perspectiva evolucionista. Então, o conservadorismo não nega a evolução, entende que a evolução, a mudança das sociedades é um elemento até, entre aspas, natural, mas apenas aponta para o fato de que essas mudanças têm que se dar de forma gradual, lenta, não de forma brusca, como, por exemplo, os comunistas que propõem uma revolução, uma mudança drástica da sociedade, das suas instituições. Os conservadores, como possuem um certo ceticismo, que inclusive vem lá de David Hume, da filosofia de David Hume, que esse ceticismo vai desconfiar muito dessa capacidade humana de elaborar grandes projetos do ponto de vista mental, racional para a sociedade, dizendo que um indivíduo, por exemplo, dizendo que tem as soluções para os problemas da humanidade. Os céticos, né, o ceticismo, que na verdade vem dos gregos, mas na Idade Moderna vai se desenvolver a partir de David Hume. Então, é esse ceticismo que funda o conservadorismo, por sua vez, desconfia, de um certo modo, quando alguém propõe uma mudança muito drástica na sociedade. Até porque, uma outra questão que influencia o conservadorismo é o empirismo, né? O empirismo como um ramo epistemológico que vai dizer que nós conhecemos as coisas a partir do contato que estabelecemos com o mundo, nossos sentidos estabelecem contatos com o mundo, e a partir disso, então, nós desenvolvemos a capacidade de conhecer. Esse empirismo que está presente, de um certo modo, no conservadorismo também, que vem lá de John Locke, ele vai nos dizer que, de novo, reforça o fato de que as grandes ideias sobre o mundo, elas são perigosas, de um certo modo, porque a gente conhece o mundo aos poucos, no contato dos nossos sentidos, que nós vamos conhecendo o mundo. Então, se existe uma tradição, por exemplo, se existem instituições tradicionais, como as advindas da religião, as advindas do campo político, as advindas do campo religioso, se essas instituições nos acompanham há séculos, as nossas gerações anteriores, inclusive, foram aquelas que na experiência, erros e acertos foram consolidando essas instituições, os conservadores vão dizer, é porque essas instituições têm de algum modo alguma importância e foram desenvolvidas justamente a partir dessas experiências acumuladas de tentativa, de acerto e erro que os nossos antepassados foram desenvolvendo. Então nós não devemos jogar isso na lata do lixo, vamos dizer assim. Então por isso o conservadorismo, para resumir, vai dizer que a evolução vem, deve vir, inclusive alguns conservadores vão dizer que quando tivermos uma forma de poder que seja arbitrária, que não respeite os direitos dos cidadãos, ela deve ser substituída por outra. Então, o conservador não é um reacionário, não é aquele que, de um certo modo, não quer ou não permite, não entende que a evolução, que o avanço social deva acontecer. Ele só entende, o conservador, então, nesse sentido, que essa evolução deve vir de forma gradual, de forma lenta. Porque, repito, as instituições então anteriores que foram desenvolvidas pelos nossos antepassados, se estão aí, é porque de algum modo tem uma efetividade, tem um papel, uma função a cumprir. Então, é importante lembrar nessa perspectiva que o Durkheim, com
com certeza desenvolvem sim uma sociologia nesse sentido conservadora, porque a gente pode entender que o funcionalismo, né, a palavra funcionalista, inclusive, que vem de função e que tem a ver com funcionamento, né, a perspectiva funcionalista vai entender a sociedade praticamente como um órgão do corpo humano, né? Inclusive o do próprio Durkheim vai fazer analogias entre a biologia e a sociologia na sua época, até porque ele não tinha outros parâmetros, e ele vai dizer que assim como o corpo humano é constituído das suas partes, braços, pernas, órgãos internos, coração, rim, e se uma dessas partes não funcionar, não cumprir com a sua função, com o seu papel de forma efetiva, o corpo inteiro adoece. Assim acontece com a sociedade. A sociedade é feita das suas respectivas partes, que seriam as suas instituições, né? E que essas instituições, de um certo modo, cumprem uma função, ou seja, com um bom funcionamento. Cada instituição surge com uma determinada função. Para cumprir com a sua função, ela desenvolve determinadas regras, e no funcionamento, então, a partir da consolidação das regras, da efetivação das regras, essas instituições, então, desenvolvendo, cumprindo com o seu objeto, com o seu foco, com a sua função, ajudam a sociedade como um todo a seguir a sua trilha evolutiva de modo equilibrado, de modo saudável. Então, o funcionamento vem de função, vem de funcionalidade, um bom funcionamento, no caso aqui das instituições, porque essas várias partes compõem um todo, nesse sentido, a perspectiva funcionalista. Pode-se dizer, a partir disso, então, que a sociologia de Durkheim é uma sociologia do consenso, né? Uma sociologia que busca entender, que se volta a entender aqueles aspectos da sociedade que ligam os homens entre si, apesar das suas diferenças. É interessante analisar isso, né? Fala-se muito que a sociologia durkheimiana, inclusive, é uma sociologia da moral, mas não no sentido da moral dos bons costumes, no sentido daquelas regras e valores que perpassam os diferentes grupos, conformando uma sociedade, unindo essa sociedade, apesar das diferenças óbvias que existem tanto entre os indivíduos quanto entre os grupos. Então, a sociologia do Durkheim é uma sociologia do consenso. A gente pode dizer também que é uma sociologia, então, dos processos de socialização, ou das formas de integração e de regulação. Ou seja, de como os indivíduos são inseridos na sociedade, são integrados na sociedade, a partir das suas várias instituições, dentre elas a própria escola, a própria família, e como as ações que esses indivíduos desenvolvem na sociedade é regulada, é regulamentada, porque não basta integrar, é preciso regulamentar as ações, as atividades que são feitas. Nesse sentido, para Durkheim, uma das questões fundamentais é a questão da autoridade, que a gente não pode confundir com autoritarismo, violência com imposição. A autoridade é justamente aquele indivíduo, ou grupo de indivíduos que se faz entender, que se faz aceitar, justamente pelo exercício que faz da sua função, o bom exercício que faz da sua função, demonstrando as suas capacidades superiores, digamos assim, e de influenciar inclusive os outros para seguirem determinados caminhos. Então, essa sociologia do Durkheim, que vê esse conjunto social a partir das suas várias partes constitutivas, e que cada uma delas, assim como um corpo humano, precisa necessariamente cumprir com a sua função para que esse organismo todo, no caso a sociedade, não adoeça, mas se mantenha equilibrado e saudável, uma leitura muito próxima, inclusive, da biologia, sim, é uma sociologia do consenso. A preocupação do Durkheim, diferentemente de Marx, por exemplo, e Engels, que outros clássicos da sociologia que teremos outros vídeos depois para assistir, Marx e Engels, a gente pode dizer que desenvolveram uma sociologia do conflito, a partir da dialética que eles desenvolvem, o conflito entre classes, né? Tanto é que Marx, uma das formas das suas famosas frases, vai dizer que a história da humanidade é a história da luta de classes. Diferentemente disso, a sociologia de Durkheim, então, a partir dele, é a sociologia do consenso, sociologia da moral. Repito, não moral de bons costumes, da moral no sentido da consolidação das regras, daquelas normas, dos valores que são valores comuns à sociedade, apesar das diferenças, das singularidades que existem de indivíduos e grupos. Durkheim vai dizer, existem regras e normas que transcendem essas diferenças. Ele vai localizar isso, inclusive, na sua obra, no próprio direito, né? Nas próprias leis, que são normas e regras de funcionamento que regem a vida de todo cidadão que vive dentro de um território determinado, que é o Estado democrático de direito, né? Dentro de uma cultura
consubstanciada por uma língua específica, uma linguagem específica, e necessariamente dentro desse território que tem uma língua, nós temos as nossas instituições administrativo-burocráticas que organizam esse território. Então a lei é feita para todos. Existe um adágio muito famoso que veio dos Estados Unidos que diz que ninguém está acima ou abaixo da lei. Então, nesse sentido, a construção de uma moral de regras de funcionamento que servem para todos e que estão aí justamente para consolidar esses processos de integração e de regulação, necessariamente então processo de socialização, de construção de indivíduos sociais, porque o Durkheim vai dizer que nós temos dentro de cada um de nós, uma das passagens famosas de Durkheim, que cada indivíduo tem dois seres dentro de si, um ser individual, psicológico, que está muito mais voltado para os seus interesses e desejos individuais e pessoais, e outro indivíduo que é um indivíduo, na verdade, social, que precisa ser ensinado, precisa ser socializado, precisa ser integrado e ter as suas ações regulamentadas para que se transforme num ser social, num ser civilizado. Ninguém nasce civilizado, nós precisamos necessariamente passarmos por processos de socialização, de educação, para sermos socializados. Nesse sentido, o Durkheim vai falar muito, inclusive, entre educação, a separação entre educação e pedagogia, tendo em vista que o Durkheim foi o primeiro autor a assumir uma cadeira acadêmica na França, na Universidade de Sociologia da Educação. Então, ele trabalhou muitos anos com pedagogos. E o Durkheim fazia uma distinção muito importante entre educação e pedagogia. Educação, ele vai dizer que é um processo que acontece em todas as instâncias sociais. A educação transcende a escola, a educação escolarizada institucional, porque ela é feita na relação que se dá entre gerações mais velhas e gerações mais novas, no sentido dessa socialização. Então, todas as relações, de um certo modo, notadamente aquelas que acontecem entre gerações mais velhas e mais novas, são processos de socialização, são processos de construção da moral e da integração social. Nesse sentido, são processos educativos. Podem ser feitos, inclusive, de um modo negativo. Um pai que ensina um filho a ser violento, porque violenta a esposa em casa na frente do seu filho, mas ele está educando o seu filho, está fazendo com que o seu filho entenda que a relação que ele deve estabelecer, inclusive com as mulheres, é esse tipo de relação. Não deixa de ser um processo educacional, que pode ser positivo, pode ser negativo. Já para Durkheim, a questão da pedagogia é uma questão mais específica. Ele vai dizer que a pedagogia seria a arte e a ciência da educação escolarizada. Os processos de educação que acontecem em instituições formais, como conhecemos as escolas, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, a universidade, a pós-graduação. Então, a pedagogia é uma arte e ciência que se ocupa de aperfeiçoar os métodos educativos, a relação entre professor e aluno, né, o conhecimento a ser transmitido, de que forma esse conhecimento pode ser transmitido, a questão da didática, etc. Eu sei o papel da pedagogia, já da educação com um caráter mais amplo. Não é à toa que Durkheim, para ele, o tema da educação é um tema fundamental, como acabamos de dizer, ele trabalhou muitos anos na universidade com pedagogos, com educadores, e desenvolve toda uma sociologia da educação muito importante que vai influenciar depois autores como o próprio Pierre Bourdieu. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Nesse primeiro momento, então, repassamos algumas informações preliminares, tanto das mudanças pelas quais a civilização ocidental nos últimos anos vem passando, que geraram, a partir do século XIX, então, o interesse, né, das chamadas ciências humanas, que tem como objeto de estudo justamente o homem, de forma genérica, o homem e mulher, a sociedade humana, dentre elas a sociologia, e uma das primeiras correntes sociológicas, uma corrente clássica, por isso que estamos trabalhando com ela até hoje, é a chamada sociologia funcionalista de Durkheim.